Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre a situação do técnico Mano Menezes. Após mais uma derrota do Grêmio, a situação se complica na Sul-Americana e também já está complicada no Campeonato Brasileiro. Muito mais do que os resultados, o desempenho, as atuações do Grêmio preocupam e muito para o restante da temporada. O sinal de alerta está muito mais do que ligado. A turbulência está presente no ambiente gremista. Mano Menezes seguirá no cargo? Ele começa a ser questionado e até pressionado. É pauta na imprensa e também entre muitos torcedores. Análise do trabalho do treinador e o que ele pode fazer com o grupo que tem na mão, lidando com a sequência, que é dura também pela frente, com decisão pela Sul-Americana no meio da próxima semana na Arena e com mais partidas fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, recém-demitido do Fortaleza, Vojvoda está livre no mercado e muitos torcedores se agradam do nome. A gente vai falar também sobre o jogo contra o Vasco, especificamente no sábado, no São Januário, porque o Grêmio pode ter mudança na defesa e terá retornos importantes no ataque. Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, que é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada. Superamos a marca dos 60 mil inscritos, que era a nossa meta. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança diariamente aqui no canal. Se tu ainda não se inscreveu, se inscreva. Também ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novas informações do Grêmio. 2 vídeos por dia, um no final da manhã e outro à noite. E vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Bom, depois a gente fala sobre o jogo contra o Vasco. Eu quero começar pelo mais importante mesmo nesse vídeo, que é a situação do técnico Mano Menezes. Muitos começam a questionar o trabalho do treinador e alguns até estão pedindo já a saída dele do cargo. Gente, eu confesso para vocês, fico muito preocupado. Não está aqui falando com vocês um super defensor do trabalho do Mano Menezes, alguém que acha ele o melhor treinador do Brasil, nada disso. Eu acho o Mano Menezes, sim, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, para muitos, está ultrapassado em relação a nível de estratégia, etc. Mas eu acho que o futebol brasileiro até se superou agora no Super Mundial e mostrou também a sua força nesse sentido. Acho que a gente precisa debater os treinadores de forma individual e falando especificamente sobre o nosso, o Mano Menezes é um treinador com uma característica muito definida, né? Um treinador mais defensivo, um treinador mais pragmático. O Mano Menezes é um treinador que consegue trabalhar mais facilmente, entre aspas, com elencos limitados como é o do Grêmio. Ilimitado porque eu já estou um pouco mais calmo depois do jogo de ontem, porque a real é que eu acho o elenco do Grêmio bem ruim, né? Com alguns poucos jogadores razoáveis, mas ninguém acima da média. É muito complicado ver o Grêmio jogar por isso. Um bando de jogadores medíocres que não chamam a responsabilidade, que nem mesmo tem personalidade para jogar, que não disputam, não competem. É um horror no todo esse elenco do Grêmio. E aí eu pergunto para vocês, mesmo que o Mano Menezes tenha as suas limitações, mesmo que o Mano Menezes tenha os seus defeitos, será que é possível fazer mágica com esse elenco? Será que é possível ele fazer esse time jogar muito mais do que está jogando? Será que é possível colher melhores resultados? Eu não estou aqui livrando o Mano, acho que ele errou feio, inclusive na estratégia contra o Cruzeiro, mas talvez mesmo se tivesse acertado, o Grêmio teria perdido. Não por 4-1, mas muito provavelmente teria saído de Minas com a derrota. Recuou o time, colocou os 3 volantes que muitos pediram contra o Alianza Lima e mais uma vez o Grêmio foi superado. O Grêmio não tem um camisa 10. A gente vê outros times como o Corinthians tendo camisa 10 lá com o Garro, o Cruzeiro agora com o Matheus Pereira. A gente fica olhando, às vezes, times até mais modestos e o Grêmio não tem um camisa 10. Não tem alguém que coloque a bola embaixo do braço e faça o time jogar. O Grêmio depende do Edenilson. O Edenilson, já com uma certa idade, muitas vezes acaba sendo o melhor meia que o Grêmio tem. Obviamente, muito aquém da necessidade, muito aquém daquilo que de fato a gente precisa. O elenco do Grêmio é fraquíssimo. O Grêmio tem que jogar com um goleiro insuficiente. Nosso goleiro é fraco. A gente não tem um lateral direito para escalar. Está tendo que colocar um guri que subiu agora e que é bem limitado. Tem muitos problemas.
A gente está tendo que jogar na zaga com 2 jogadores de perna esquerda. A gente contratou o Marlon depois de contratar 2 laterais esquerdos. A gente não tem um camisa 8 decente. Agora chegou o Alex Santana com as características, mas demora para adaptar e a gente nem sabe se ele tem nível técnico para nos entregar minimamente aquilo que a gente precisa. Não temos um camisa 10. Contratamos vários pontas e o melhor é o guri da base, o Alisson. Talvez o Bright White seja o único jogador mais firmado no time do Grêmio e que ainda teve o azar de se lesionar, não jogou os últimos jogos. Será mesmo que o Mano é o culpado dentro de todo esse cenário, gente? Será mesmo? O Mano tem os seus problemas, mas eu acho que ele é o último da fila dos culpados. O grande responsável, sem dúvida alguma, é o presidente Alberto Guerra, é o executivo que mesmo com dinheiro contratou extremamente mal. Essa diretoria como um todo, o departamento de futebol se mostrou incompetente. São jogadores que não têm tamanho, não têm qualidade para vestir a camisa do Grêmio. O Quinteiros colocou uma estratégia que não deu certo. Estamos falando do Quinteiros, que para mim fez um trabalho muito ruim no Grêmio, mas que foi campeão argentino no ano passado com o Vélez e não conseguiu fazer o elenco produzir. O Renato, no ano passado, também não conseguiu. O Mano também não está conseguindo. Será que o caminho mesmo é trocar o treinador? Será que o Vojvoda pode fazer esse time jogar? Não estava fazendo Fortaleza jogar, que é um time talvez igual ao nosso, talvez um pouquinho melhor até. Não estava fazendo jogar. Será que o Vojvoda, que está livre no mercado e que muitos estão pedindo, na imprensa inclusive, é o melhor caminho? Eu repito, eu não estou aqui para defender o Mano, gente. Só que eu acho que ele é o último dos culpados. Eu acho que trocar treinador nesse momento mais vai atrapalhar do que ajudar. E aí a gente inevitavelmente tem que olhar para anos em que o Grêmio foi rebaixado. Ano passado muita gente pedia a saída do Renato em meia temporada. O trabalho dele de fato era muito ruim, atrapalhado pela enchente também, obviamente. Mas ali se mostrou ser um acerto muito grande da diretoria e eu defendia a manutenção do Renato para terminar o ano. No final do ano eu queria a saída dele porque achava que o ciclo tinha se encerrado, que era melhor para ele e para o clube respirar novos ares. Eu tenho o Renato como um grande ídolo, mas é importante a gente saber quando os ciclos se fecham e talvez depois se abra um novo ciclo para o Renato voltar para o Grêmio, mas enfim, essa é uma outra discussão, não quero entrar nesse debate aqui. Só estou comparando que treinadores recentes não conseguiram fazer nada com esse grupo que é extremamente ruim. E o Renato, pelo menos, com a sequência do trabalho, fez o time escapar, porque ficar mudando de treinador em meia temporada é péssimo. O Vojvoda tem uma característica totalmente diferente da do Mano. Vamos olhar para 2021, onde o Grêmio começou com o Thiago Nunes, que talvez fosse mais ou menos como o Quinteiros, assim, não em semelhança estratégica de jogo. Estou falando o novo, tentar o cara que está em alta, etc., que não conhece direito o ambiente do Grêmio, que nunca tinha trabalhado no profissional do clube. Não deu certo, colocaram o Felipão, pragmático como é o Mano. O Felipão conseguiu pontos, teve alguns tropeços normais, aquele time também não apresentava minimamente o que se esperava. Foi demitido, o elenco derrubou ele. Colocaram o Wagner Mancini, o Grêmio caiu. Wagner Mancini totalmente diferente, veio para atacar. Vamos colocar o Vojvoda para atacar enquanto o Mano está ensinando a defender. A gente se defende mal com o time compactado com as linhas baixas. Eu sou contra a demissão do Mano nesse momento. E a sequência é muito dura, tá? O Grêmio tem o Vasco sábado fora de casa. Depois tem o Alianza Lima, né, na Arena, jogo de volta da Sul-Americana. Tem que fazer no mínimo 2-0 ou 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, 3 para avançar no tempo normal. Depois tem o Palmeiras fora pelo Brasileirão. Tem o Fortaleza em casa. Tem o Fluminense fora e tem o Sport em casa. Essa é a nossa sequência, é duríssima. Se a gente passar pelo Alianza, a gente tem o Barcelona de Guayaquil ali no meio do mês de agosto. Gente, é muito duro. Se os questionamentos ao Mano já estão acontecendo agora, imagina depois desses jogos, né? A tendência não é de vitória contra o Vasco, tomara que sim. Inclusive estou no Rio de Janeiro, acabei de chegar, estarei no São Januário sábado. Vocês vão acompanhar a cobertura aqui pelo canal de Grêmio e Vasco lá no São Januário. Tomara que a gente vença, ou no mínimo empate. Nossa vida é essa, infelizmente, no Campeonato Brasileiro. É somando pontinho aqui, somando pontinho ali. Ganhando em casa, tem que ganhar em casa. E fora, contra o Cruzeiro não era jogo para pontuar mesmo. Se pontuasse, melhora. Mas a tendência já era de derrota. Agora, contra o Vasco é jogo para pontuar. É jogo para somar um ponto. Pelo menos um ponto e quem sabe ganhar do Vasco. Mas tendência não é de vitória. Tendência não é de vitória contra ninguém fora de casa. Talvez contra o Sport da vida. Juventude, como ganhamos no Jacone. Então, gente, é preciso ter paciência. Infelizmente, é preciso ter paciência.
O desespero de pedir a troca do treinador, acho, repito, que mais vai atrapalhar do que ajudar. Acho que não é o caminho, tá? Tirar o Mano para botar o Vojvoda. Acho que o caminho é reforçar o elenco. A janela está aberta. O caminho é reforçar o elenco. A janela está aberta e fica até 12 de setembro. Reforçar bastante. Ah, mas o clube não tem dinheiro. Mais caro é ser rebaixado. Custa muito mais cair para a segunda divisão. O Grêmio não pode cair para a segunda divisão. Essa direção que tanto errou até aqui precisa começar a acertar. Minimamente, pelo menos. E quem sabe o Marcelo nos ajude. Quem sabe o Marcelo nos ajude, colocando grana para contratar jogadores diferentes para que de fato coisas diferentes aconteçam com o time do Grêmio. Tem que elevar significativamente a qualidade desse elenco. Para falar sobre o jogo contra o Vasco mais especificamente, concluir o vídeo. O Kahneman pode ser preservado, já vem de uma sequência de jogos, ele não aguenta. O Wagner Leonardo dessa forma voltaria para o lado esquerdo da zaga. E aí o Gustavo Martins e o Gemerson são as opções. Evidentemente que o Mano tem que optar pelo Gustavo Martins, né, gente? O Gemerson não pode mais jogar no Grêmio. Boas notícias para o ataque, os retornos de Kiki Oliveira e Bright White estão recuperados, já treinando normalmente. Não estavam com a delegação nessa viagem dupla, né, em Minas e depois em Lima, no Peru, mas estão em Porto Alegre treinando normalmente e virão aqui para o Rio de Janeiro, onde já estou, para o jogo contra o Vasco no sábado, no São Januário. São acréscimos importantes no ataque do Grêmio. Esse conteúdo tem a força de A Hora do Pastel. A Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do país. Espalhada por vários lugares. Procura a mais próxima de ti no Instagram ou então no site. Pastéis crocantes com recheio generoso e um sabor que vai te conquistar. A Hora do Pastel. O crepe do Alemão fica em Torres, na mais bela praia gaúcha, na Avenida Beira Mar. Crepe do Alemão, várias opções de crepes doces e salgados, o melhor e incomparável crepe do Alemão. A Matiello Corretora de Seguros é o lugar certo para te fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Uma empresa de confiança que vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro. Vender vender seguro de carro, de casa, qualquer um vende. Agora, na hora do sinistro, tu precisa de uma empresa de confiança para cuidar de toda a burocracia para ti e também, é claro, te pagar corretamente todas as coberturas contratadas. Essa é a Matiello Corretora de Seguros, faz uma cotação sem compromisso, falando direto com o proprietário. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.